Salve, salve, galerinha do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Bom, conforme prometido, apareci novamente e hoje o tema vai ser bem legal, tá? Hoje eu vou comentar aqui um pouco de como tudo começou, como é que surgiu a decisão de entrar de fato para o marketing digital. Sei que muita gente que está iniciando tem dúvida se, pô, será que o marketing é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que eu tenho que fazer uma faculdade? Então, aquelas dúvidas que todo adolescente tem. E assim, queria agradecer todo o feedback positivo que eu obtive aí no último vídeo. É algo assim que me motiva a realmente querer produzir mais e mais aqui para vocês. Passar um conteúdo de valor, passar um pouco aqui da minha vida, situações que eu passei, que tenho certeza que vai ajudar bastante gente, assim como ajudou, de acordo com os feedbacks do último vídeo. E eu tinha até jogado lá, tipo, se batesse 200 likes, eu iria fazer a continuação, né? Mas acabou que bateu 160 likes. Porém, eu sempre joguei metas muito altas, mesmo eu já pensando, pô, acho que nem vai bater. Eu, sinceramente, a hora que eu joguei o vídeo, eu pensei, pô, acho que nem vai bater isso aqui. Talvez dele uns 80 likes, 50 por aí, e já deu um resultado muito positivo. Então, é uma dica já. Sempre jogue metas altas. Então, assim, você joga a meta maior, a meta do meio e a meta mais baixa para que você não se frustre. Então, mas sempre busque a mais alta. Então, assim, dê a vida, vá atrás para buscar sempre o mais alto, tá? Isso funcionou para mim, então sempre joguei muito no hardcore, de pô, preciso bater tantos clientes até tal dia. Colocava na minha luzinha lá, conseguia bater as metas, então isso me estimulou sempre. Mas bom, para começar aqui, tudo começa ali quando eu tinha 14 anos de idade, quando eu vi um primeiro anúncio de dropshipping, até do Kassawara, que foi um dos meus mentores, e eu comprei o curso dele. Mas não foi na primeira vez que eu vi, tá? Eu vi com 14 anos, depois eu voltei a ver com 17 anos, e na época que eu vi novamente, eu pensei, pô, deve ser Deus, né? Dando a dica aqui, porque apareceu o anúncio pra mim de novo, então eu tenho que comprar essa aqui, é o destino falando pra mim, ó, tá aqui esse anúncio aí, segue o dropship, só que na verdade hoje entendendo de marketing eu vejo que foi um remarketing que ele fez comigo, né? Que eu não comprei naquela época, ele voltou a aparecer ali pra mim novamente. Mas em 2014, por que que eu não comecei, né? Então, igual eu falei no último vídeo, eu não manjava tanto de internet, então era meio que o início aqui no Brasil ali dessa era assim do digital e tudo mais. Então eu perguntei pro meu pai se era real aquilo ali que o pessoal tava falando, se tipo realmente tinha como trabalhar com a internet, vender na internet sem estoque nenhum, assim, era muito louco aquilo lá. E ele falou assim que talvez seja mentira, porque o pessoal inventava muito na internet, mas é aquilo que eu falei no outro vídeo, são realidades diferentes. Então eu deixei pra lá, continuei o meu trabalho ali, quando eu era CLT numa empresa de software, eu era do setor de instalação lá. Esse não foi meu primeiro trabalho, tá? Fui estagiário também na Microlins, não sei se vocês vão conhecer Microlins, tem na cidade de vocês aí, mas foi meu primeiro trabalho e nessa Microlins foi onde eu consegui comprar meu primeiro celular, inclusive. Eu ganhava ali R$ 200 por mês, a parcela do meu celular era 160, sobrava ali R$ 40 para passar o mês. É isso aí, galera. É vida sofrida, mas tudo bem. Depois que eu entrei nessa empresa de software, aí eu consegui comprar o meu computador, que aí vai estar aparecendo aqui na tela, que foi meu primeiro computador que eu tive e foi aonde eu de fato, após ver aquele anúncio lá do dropshipping, eu comecei a estudar novamente. E assim, deu muito certo a loja que eu abri, porque eu abri uma loja de roupa, era um estilo que eu mesmo já utilizava. É até um dos pontos aqui importantes que é, quando você for montar algo, sempre pensa no cliente. Então, por exemplo, a minha loja de roupa era o estilo de roupa que eu utilizava. Então eu sabia quem que era meu cliente, eu sabia quem que era, o que que eram os interesses dele, os comportamentos, porque era eu a pessoa que comprava. Então, mesmo não entendendo de marketing, entendendo de tráfego pago, sem o básico do básico, eu consegui em 3 meses ali faturar 30 mil. Então deu ali 10 mil por mês. Só que eu não tive lucro. Falar que eu não tive lucro, tive bem pouco lucro, mas é porque eu não sabia precificar. Então, assim, chegou até jogador do São Paulo, o time do São Paulo seguir minha loja. Eu ganhei 3 mil seguidores em menos de 15 dias. Sabe aquilo lá quando você fala, caramba, agora vai, vou ficar muito rico. E foi muito emocionante quando eu tive a primeira venda, inclusive do dropship, que inclusive também deu muito BO mesmo. Tipo, demorou acho que 20 dias, 20 a 25 dias para chegar, e no site eu tinha colocado que ia chegar em 15 dias. Então, assim, foi um dos primeiros desafios ali do drop, mas consegui passar, graças a Deus. E, assim,
Depois de um certo tempo ali com a loja tentando, eu tomei a decisão, foi a minha primeira decisão mais difícil que eu tomei, que era de fechar a loja. Então, mesmo muito novo, eu sempre tomei decisões difíceis, sempre pensando a longo prazo. Eu pensei, pô, eu ainda não tenho uma estabilidade financeira. Meu pai que emprestava o cartão ali, daí eu usava o cartão, aí eu ia lá e pagava ele, e assim por diante. Então era aquele rolo. Eu sempre quis fazer as coisas sozinho, nunca quis depender de ninguém. Sempre quis ir atrás do meu e tudo mais. E aí, tomei a decisão de fechar a loja por conta disso, porque eu não queria ficar ali, tipo, às custas do meu pai, sabe? Só voltando um pouquinho, às custas do meu pai, eu falo porque na época que eu abri essa loja, eu tinha pedido as contas dessa empresa de software aí que eu trabalhava, porque eu queria fazer medicina, queria estudar medicina. Então, eu estudei um tempinho medicina, mas entrei numa reflexão e pensei, pô, será que eu realmente quero isso aqui ou é pelo dinheiro? E aí cheguei à conclusão que era pelo dinheiro. Então, eu sou muito sincero em dizer que, tipo, foi pelo dinheiro porque, cara, eu queria ficar rico. Queria ficar rico e era isso, entendeu? E se todo mundo falava que medicina que deixava todo mundo rico, né? Então, eu quis arriscar nisso aí. Mas aí depois, como eu vi o marketing como uma oportunidade de ganhar grana também, de conseguir escalar e tudo, e essas coisas, então foi aonde eu voltei ali olhar para o marketing e aconteceu tudo isso que eu mencionei um pouco para trás aí. E depois dessa loja, eu tive algumas amizades assim que eram gestor de tráfego pago, que já tinham alguns clientes. E inclusive o nome desse cara em específico é Marney. O cara me ajudou demais. Eu sempre tirava aquelas dúvidas, falava assim: Marney, será que compensa rodar infoproduto? Será que compensa rodar PLR? E ele sempre falava: não, você tem que ver o que você gosta e tudo mais. Até que depois de idas e vindas, eu falei, pô, eu preciso focar em uma coisa só. Então foi onde eu escolhi ali a parte do tráfego pago, porque foi o que eu mais gostei de tudo que eu trabalhei, realmente mexer com anúncios. E aí foi aonde eu comecei a prospectar ativamente, prospectava ali cerca de 30 empresários por dia, cheguei até a ser bloqueado do Instagram, inclusive, porque ele me falava que eu era spam. E quando uma cliente me respondeu, consegui agendar a reunião e eu sempre fui muito sincero. Então, por exemplo, eu falei para ela assim: ó, eu não tenho experiência, eu nunca gerenciei nenhuma empresa, mas eu estudei demais, eu fiz esses resultados aqui com a minha loja online e eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer você ter resultados também, porque eu tinha muita força de vontade. E ela tá comigo até hoje, então faz 5 anos que ela tá comigo, essa cliente, foi a minha primeira cliente, muito legal. Ela já até abriu a segunda loja dela, a gente tá nessa parceria aí das duas lojas dela hoje em dia, e foi algo que me marcou muito, porque eu consegui gerar muito resultado no primeiro mês. Por quê? Novamente, eu busquei entender quem que era o cliente dela e consegui fazer as segmentações e criativos corretos para que impacte esse cliente-alvo. E então, isso me marcou muito porque eu pensei, pô, realmente, é isso aqui que eu devo seguir, é isso aqui que deu certo, meu coração se alegrou em ter gerado resultado. Só que aí, como nada são flores, eu não consegui viver disso, porque eu não estava conseguindo captar mais clientes. Eu tentava e não ia por nada. Aí foi onde eu pensei, pô, eu preciso de grana. Na época eu não conseguia ter tipo 50 assim para poder dar um rolê. Era precário, galera. Aí foi onde eu consegui um trabalho meio período, que era das 6. Eu entrei à noite, né? Era das 6 da noite até meia-noite, que era de call center, atendimento ali na internet, empresa de internet. Foi aonde, assim, cara, passei muito estresse, nunca vi uma pessoa tão puta quando falta internet. E aí fui xingado e tudo mais, tipo, em paralelo eu tentava fazer gestão de tráfego pago e não ia. Então, tipo, eu pensava, pô, o que será que eu vou fazer? Será que eu tento minha loja de novo? E fiquei perdido novamente. Até que chegou o momento que 1 ano e meio depois, mais ou menos 1 ano e 6 meses, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. A vida tá passando, eu não tô conseguindo, tô só patinando. Por quê? Porque eu não focava em nada por muito tempo, igual eu falei. Era tipo, dava nem 3 meses, eu acho que dava, tipo, o máximo que deu ali foi a loja do Drop mesmo, que eu fiquei 3 meses, mas o restante dava, tipo, uma tentativa ou duas e já desistia. E aí eu pensei, eu preciso arriscar. Eu sou novo, moro na casa dos meus pais, então, tipo, tô na idade de arriscar. Foi onde eu pedi para a empresa lá fazer um acordo comigo para me mandar embora para eu conseguir pegar o seguro, e eu peguei 4 meses de seguro. Eu pensei comigo, não tenho grana guardada, tenho 4 meses de seguros, e com esse 4 meses de seguro é o que eu vou fazer. Vai ser minha virada de chave. Eu vou dar a vida para fazer acontecer nesses 4 meses. E foi aonde não deu certo. Foi dar certo no último dia do quarto mês.
E isso é muito louco porque, tipo, eu já tava ao ponto de desistir. De falar assim, pô, realmente isso aqui não é pra mim, vou focar aqui no tradicional, vou ir fazer uma faculdade, vou ir fazer qualquer outra coisa menos no marketing. Que foi quando uma agência me ligou e eu consegui entrar dentro dessa agência onde minha cabeça é assim, puf, outra indicação, você que tá começando aí, tá fazendo tráfego pago, social media, entra em uma agência que você vai pegar muita experiência. E depois fiquei um ano e pouquinho nessa agência, adquiri muita experiência, mexi com muita coisa. Foi aonde eu, depois desse ano e pouquinho, eu resolvi dar o próximo passo, arriscar novamente. Como eu era PJ, eu não tinha seguro, não tinha nada, era só a grana que eu ganhei durante esse tempo aí. E foi onde eu decidi, pensei assim, pô, tá na hora de eu dar um próximo passo, porque ali eu já não via que eu iria crescer mais do tanto que eu queria. Sempre fui muito ambicioso, sabe? E aí eu resolvi sair, falei com o cara lá e fiquei uns 30 dias, treinei, não treinei, mas eu dei algumas dicas pro novo gestor que entrou ali dentro da agência. E daí fiz o meu projeto ali, o que eu queria agregar para esses clientes que eu iria prospectar e comecei a fazer anúncios, conheci outros clientes aí que eu tive muita amizade e que eu gerei muito retorno, que hoje é como se fossem amigos mesmo a longa data. É isso que eu curto, inclusive, é gerar realmente conexão, sabe? Tipo, não entregar só um serviço. Eu quero virar amigo do cara, eu quero entender ele, eu quero conversar com ele, quero visitar. Já visitei vários clientes meus. Eu sou do interior de São Paulo, eu visitei já em Santa Catarina, no Paraná. Então, pretendo ir lá para Sergipe, inclusive, visitar outros clientes que eu tenho para lá. E é isso, cara. Então, assim, o resumo aqui é do passo de como eu comecei e o porquê que eu escolhi o marketing até agora, tipo, o estado atual. É isso. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou aí e você quer que eu continue contando um pouco da minha história aqui, e também, inclusive, se você tiver dúvidas, pergunta aqui abaixo no comentário, aí eu posso trazer no próximo tema de vídeo aí, respondendo essas dúvidas, que eu tenho certeza que eu posso ajudar bastante vocês aí que estão começando, que estão perdidos, assim como eu estava quando eu comecei. Então, se você gostou, curte o vídeo aí, comenta, ative o sininho, se inscreva e compartilhe com quem iria gostar desse conteúdo, né, no caso. Então, é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima.